O que falar sobre Resident Evil 9? Novidades e teorias. A gente pode falar um pouco sobre a história, que basicamente ficou faltando algumas fatias de bolo. Tem coisas que aconteceram ao decorrer da história que não tem explicação. A Capcom anunciou que vai ter uma DLC. Ainda não tem muita informação sobre isso. Provavelmente deve trazer um modo de Mercenários, dando acesso para a gente jogar com outros personagens, além do Leon e Grace. Talvez o Zeno ou o comandante barra Hank, mas também deve trazer algo focado na história. Há rumores que vai ter algo focado na Alyssa, que é a mãe da Grace, mas a gente não sabe muito bem o que pode acontecer. Mas também tem um vazamento que o Dusk Golem disse que a DLC que vai vir para esse Resident Evil 9 vai trazer a Ada de volta na história. Eu senti falta da Ada nesse jogo. A gente fez um vídeo falando que provavelmente teria a Ada, mas a verdade é que não teve na campanha principal, e isso é um pouco decepcionante. A gente, como fã do Leon, fica acostumado a ver a Ada, então é um pouco frustrante não ter ela. Mas como a Ada conseguiria entrar nessa história junto com o Leon? Fica a pergunta, viu? Sim, a gente gostaria de ver um dos finais, tipo a Ada salvando o Leon do Zeno. Seria um final bom também, né? É emocionante ter a Ada ajudando o seu amado Leon. A não ser que a gente perdesse um personagem que nem acontece na história não canônica do jogo. Com quem Leon está casado? Alguns dos fãs falaram que o Leon está casado com a Claire, já que a arma Wrecking do Leon possui asas, que é o símbolo da família Redfield. Mas eu não acredito nisso. Outros fãs falam que o Leon poderia estar casado com a Sherry, porque a diferença de idade é de 9 anos. Eu também acho que não. Um dos desenvolvedores disse que quem jogou os Resident Evil com o Leon sabe muito bem quem é a esposa dele. Isso é uma resposta. Não citou nomes, cá entre nós, o Leon tá casado com a Ada, né? Já acompanhou praticamente toda a história com ele. Eles até se beijaram no Resident Evil 6. Sempre que a Ada tinha a oportunidade de ajudar o Leon, ela ajudou. A gente pode considerar o Resident Evil 4 clássico ou o remake, e Resident Evil 6 também. O Resident Evil 2, acho que naquela época pode até considerar que ela ajudou ele mais porque precisava dele. Mas acredito que no Resident Evil 4 ela já estava apaixonada por ele. O Albert Wesker cita até para a Ada que caso o amiguinho dela atrapalhasse os planos dele, ele iria interferir. O que falar sobre o Zeno? Quando vimos o Zeno pela primeira vez, automaticamente a gente pensou que fosse o Albert Wesker, de alguma forma tendo sobrevivido aos eventos de Resident Evil 5 e talvez adotasse um novo codinome. Mas infelizmente ele só era um clone no Drip. O que a gente pode falar sobre o tal comandante? A gente enfrenta ele com o Leon lá perto do final da história. Essa batalha tinha potencial para ser tão boa quanto a batalha do Leon contra o Jack Krauser no Resident Evil 4. Mas infelizmente foi uma batalha curta e bem desperdiçada na minha opinião. O que faz acreditar que ele é o Hank? Quando a gente joga Resident Evil no modo intenso, depois da batalha com ele, vem os reforços, e depois que você derrota eles, se você voltar e salvar o jogo e voltar no local onde teve a batalha, o corpo dele não vai estar mais presente no local. Se ele fosse um inimigo comum, por que se dá o trabalho de fazer ele sumir? Afinal, os corpos dos outros agentes ainda estão lá no chão. Eu acredito mesmo que ele seja o Hank por isso. Afinal, ele usa uma faca e os mesmos movimentos de finalização que o Hank tem. Resident Evil Wrecking não necessariamente precisava do Leon para funcionar. Se colocasse a Claire no lugar dele, também ficaria bom. O bom disso mesmo seria descongelar um personagem que está um bom tempo abandonado no congelador da franquia numerada da história. Mas pior do que a Claire é a Rebecca. Essa aí, tadinha, o máximo que a gente vê dela na história é uma fotinha. Mas tem um suposto vazamento que indica que terá um remake do Code Verônica.
e isso vai trazer a Claire novamente para os jogos atuais. Mas o que a gente pode falar sobre o Resident Evil 9? Se você está com um dinheiro curto e pensa, será que vale a pena gastar o meu dinheiro? Eu adianto que se você é fã, você vai gostar. Afinal, esse jogo é realmente feito para fãs. O que ele mais tem é fanservice. Sim, vale a pena, e se você gosta de platinar, esse é um dos Resident Evil mais fáceis para conseguir isso. Nesse Resident Evil, a gente volta a Raccoon City. Nessa vez, é um mundo semi-aberto. A gente acaba explorando muitos locais e isso mostra o quão foi desperdiçado o Resident Evil 3. Resident Evil 3 tinha muito potencial para ser um dos remakes mais amados. Ao invés de fazer um jogo completo, eles decidiram fazer um jogo tão curto que parece mais uma DLC de Resident Evil 2. O que esperar de Resident Evil 10? O final canônico da campanha mostra que o Leon disse que vai ver um Chris em algum momento. Talvez o próximo jogo numerado da franquia junte esses dois. A gente vê os agentes da Umbrella ou Conexão recuperar alguma coisa no final. Talvez seja o corpo do Zeno? Pode ser, afinal ele é o hospedeiro perfeito. Talvez seja a chance de usarem ele para trazer o verdadeiro Albert Wesker de volta. Ou talvez eles recuperaram porque ele é um corpo importante que possui o antivírus de tudo o que é a ameaça biológica criada pelo Spencer. O pessoal curioso do PC usou um modo câmera para ver durante a cutscene os agentes do Chris. E o que acharam foi todos com um rosto de soldados zumbis. Isso pode ter sido colocado de propósito pela Capcom, já sabendo que o pessoal do PC iria ver, assim zoando os fãs. Ou pode ser algo feito de propósito, afinal no Resident Evil 8 o Chris descobre que a BSAA está usando armas biológicas como soldados e decide traçar uma rota para a BSAA da Europa. Isso talvez indique o porquê que ele não aparece nesse jogo. A gente pode considerar também que isso pode ter sido feito apenas para poupar tempo e trabalho. Afinal, ninguém ia ver os soldados mesmo, né? Eles estão todos de máscara. E aí, gostou do vídeo? Comenta, deixa um like, se inscreve no canal, aperta o sininho e até um próximo vídeo.